turma, tudo bem com vocês? Então hoje, quinta-feira, dia 10 de setembro, nós iremos falar com vocês um pouquinho mais sobre o trânsito. Iremos conhecer as responsabilidades do trânsito. Este conteúdo está na página 220 e 221 do seu livro didático. E vamos também realizar algumas correções que foram trabalhadas tanto no livro quanto no caderno, que fala sobre os meios de transporte. Mas antes a gente vai conhecer quais são os nossos ajudantes, né, tia Bia? Isso mesmo, tia Lu. Tudo bem, quarto ano? Espero que vocês estejam ótimos. Então, para nessa aula, eu trouxe aqui como ajudante o Miguel Henrique, a Thaís e o Misael. Então, meus amores, vou pedir a vocês para que nos ajude enviando por foto ou vídeo uma responsabilidade no trânsito enquanto pedestre, tá? Lembre-se, vocês ainda são pedestres. Manda pra gente uma responsabilidade só. Vocês podem estar representando por um videozinho ou por um desenho. Tia Bia, um exemplo de responsabilidade é, por exemplo, que a gente tem que atravessar na faixa de pedestre. Isso mesmo, tia Lu. Então, né, estamos aguardando aí para saber qual é a sua responsabilidade no trânsito e, né, completar aí todas as atividades da página 220 e 221 que deverá ser respondida no caderno. Mas não se esqueçam de sinalizar atividade do livro didático, páginas 220 e 221, tudo bonitinho, igual nós já te orientamos, tá bom? Então vamos para a correção. Pessoal, agora então corrigindo as nossas atividades de geografia que falam sobre meios de transporte. Lembrando que os meios de transporte são classificados em terrestres, aéreos e aquáticos. Terrestres, pois se locomovem através de vias terrestres. Aéreos, pois se locomovem através de vias aéreas, né? Através do ar, né? No ar. E aquáticos que trafegam através de vias fluviais, né, que é através da água, utilizam rios e lagos para se locomover, tá bom? Transportes aéreos e aquáticos aí, tá bom? Pessoal, na número 1, complete as lacunas com as palavras e expressões do quadro. Vamos ver como é que ficou? Os meios de transporte terrestres utilizam as vias de circulação, levando pessoas e mercadorias. Antigamente, todas as estradas eram de terra, estreitas e esburacadas, e muitos percursos levavam horas e até dias para serem feitos. Utilizava-se nessa época cavalo ou carro de boi. Se acaso você tiver colocado a ordem alterada, não tem problema, o sentido é o mesmo. Atualmente, carros e ônibus permitem que os percursos em estradas de rodagem sejam feitos em tempo bem menor. Mas, para que isso aconteça, as estradas devem ser asfaltadas e estar em boas condições, tá bom? Então, esse aí é o sentido do texto. Na questão 2, em seu município existem rodovias, ferrovias, aeroportos e portos? Quais você já utilizou? Então, a gente já vai descartar aeroportos e portos, porque quando fala de município, nós estamos nos referindo ao município de Ibirité, né, e Belo Horizonte. No caso de Belo Horizonte, ele até tem o aeroporto, mas ele fica, né, lá na região, em outro município, que é no caso de Confins, né? Tem o aeroporto internacional que fica na Pampulha. Mas portos a gente não tem, porque para que a gente possa ter portos era necessário que a gente tivesse mar. Minas Gerais não tem mar, né? Então nenhum município de Minas vai ter portos. Agora, rodovias e ferrovias a gente consegue localizar nos dois municípios, tanto em Ibirité quanto Belo Horizonte. E aí eu coloquei aqui para vocês uma rodovia do município de Ibirité que a gente, né, tá bem pertinho da gente e talvez a gente não conheça, que é rodovia. Então vocês podem observar aqui. Olha aqui, ó, a gente tem a rodovia Renato Azeredo, que é aquela rua que faz parte lá do hospital de Ibirité, né, que a gente desce ali, né, na Renato Azeredo, saindo da escola, a gente desce por ali até chegar lá no hospital de Ibirité. A gente vem daqui, né, a escola tá aqui para esse lado de cá e vai descendo aqui até você chegar lá na estação de ônibus, né, e aqui já tá até escrito Hospital Campanha de Ibirité, pra vocês verem que
esse mapinha aqui, eu peguei do Google mesmo, ele está atualizado, tá bom? Então, essa avenida aqui, né, essa rua que a gente passa, ela é chamada de Rodovia Renata Zeredo, tá? Só para vocês localizarem em algo que está mais próximo da gente. E tem também ferrovias. Aqui a gente pode ver a imagem da estação de Ibirité. Essa linha férrea aqui, ó, ela passa por vários municípios dentro de Minas Gerais e até fora de Minas Gerais. E aí aqui, né, é bem pertinho da gente também, que é a estação de Ibirité ali na rua da estação, tá bom? Aí a questão número 3, ônibus, metrô e trem são meios de transporte coletivos. Em seu município, as pessoas utilizam muito ou pouco esses meios de transporte? Em sua opinião, isso é bom ou ruim para o meio ambiente? Então, a gente tem sim, né, muitas pessoas que utilizam ônibus, muitas pessoas que utilizam metrô, né, que são esses transportes coletivos, né? E, de uma certa forma, quando a gente fala que tem gente, as pessoas utilizam mais ônibus, mais metrô, ao invés de utilizar carros particulares, isso é bom, porque imaginem só, 30 pessoas num ônibus, né, ou 30 pessoas cada uma no seu carro, seriam 30 veículos a mais na rua, e aí poluiria muito mais o meio ambiente, né? Lógico que na situação que a gente está vivendo agora, os ônibus não podem ir cheios, mas o transporte coletivo de maneira geral é uma solução, né? É uma coisa boa que contribui para o meio ambiente, tá? E aí vocês podem colocar a resposta de vocês aí, construir a resposta de vocês, opinião de vocês, tá? Na número 4, qual é o meio de transporte mais utilizado em seu município? Ele é um meio de transporte aéreo ou aquático? Aquático a gente não utiliza, porque a gente não tem, né, essa disponibilidade de lagos e rios para locomover, né? Aí, no nosso município, tanto Ibirité quanto Belo Horizonte, geralmente nós utilizamos mais os carros, ônibus e metrôs. E eles são classificados como meios de transporte terrestres, tá bom? A número 5, eu pedi que vocês não fizessem, porque pede para discutir, né, com o professor e com os colegas. Quando acontecer assim dessas questões, vocês podem até conversar com os pais, né, com o responsável aí em relação a essas questões. Mas aí eu pedi para que não fizesse isso daí, tá? A número 5, vamos observar o mapa para responder as perguntas abaixo. Primeira coisa que a gente observa no mapa é o nome do mapa, que vem aqui em cima aqui, ó, Rio de Janeiro, portos e aeroportos em 2016. Então, é lá no estado do Rio de Janeiro, aqui, ó, pertinho de Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo. Lembra lá da atividade de geografia, da provinha? Rio de Janeiro é um estado que faz limite com Minas Gerais, assim como Espírito Santo, São Paulo, Bahia, Rio Grande, né? Também Rio Grande do Sul também faz parte, tá bom? Pessoal, a gente tem a legenda aqui. Essa âncorazinha indica que são portos. O aeroporto que está maiorzinho e circulado são aeroportos internacional. E o que tem um aviãozinho menor é o aeroporto doméstico, tá? É o que eu falei, por exemplo, em Confins a gente tem um aeroporto, tem 2 aeroportos, né? Confins e da Pampulha. Um faz voos internacional e o outro faz mais voos domésticos, que é mais dentro do nosso país, tá? Internacional vai para outro país. Complete as frases. O mapa acima representa o estado do Rio de Janeiro, já está escrito aqui pra gente. As informações representadas no mapa referem-se à localização de aeroportos e portos. Está escrito aqui também, ó, no título do nosso mapa. E a letra C, o estado indica no mapa, tem 3 aeroportos. Ó, a gente pode ver aqui, ó, 1, 2, 3, sendo que um deles é internacional, que é esse aqui, que tá com um aviãozinho maior, tá bom? Já na número 7, a gente está vendo o mapa do Brasil e que mostra pra gente as vias de circulação em 2003. E aí na legenda aqui a gente vai observar
que essas linhas vermelhas mais grossas são ruas asfaltadas, rodovias asfaltadas. As que estão com vermelho mais fininho são ruas que não tem pavimentação ainda, que não tem asfalto. Essa linha tracejadinha aqui, ó, de preto, são as ferrovias, né, que estão sendo implantadas ou que já existem. E de azul a gente tem a navegação fluvial, que é através de rios e lagos, etc. Tá? Então, a gente está vendo aqui todo o mapa do Brasil. Nós temos aqui a região Nordeste, a região Norte, a região Centro-Oeste, a região Sudeste e a região Sul. O mapa do Brasil é dividido em 5 regiões. Em qual região há mais vias de transporte aquática? Nós podemos observar que na região Norte a gente tem mais vias de navegação fluvial, ó, mais trechos navegáveis, que é azulzinho aqui, ó, do que nas outras regiões. Também temos, não é só no mar, tá? Quarto ano. Quando a gente fala navegação fluvial, a gente está falando de lagos e rios também, tá? Minas Gerais tem lagos e rios? Temos aqui, ó, um rio super importante, São Francisco, ó, que corta, né, o estado de Minas Gerais. Mas a gente não tem mar, tá bom? Em qual região há maior número de rodovias? Vamos observar aqui agora. O lugar que a gente tem mais ferrovias, mais rodovias, ruas, né, asfaltadas e implantadas é na região Nordeste. Até uma emboladinha assim, né, nas vistas. Aqui é a região Nordeste, não, desculpa, a região Sudeste. A região Nordeste também tem, mas aqui na nossa opção a gente só tem que comparar o Norte com o Sudeste. Qual deles que tem mais rodovias? Norte ou Sudeste? Sudeste, né? Então a gente está falando somente dessas duas regiões. Você sabe o nome de uma rodovia importante do seu estado? Escreva abaixo o nome dela e depois tente localizá-la no mapa. Ela passa pelo município onde você mora? Olha, a gente tem aí no nosso estado várias rodovias importantes. Eu vou colocar aqui o nome delas, né? Nós temos aí a BR-381, nós temos a BR-262, a BR-040, que são BRs que levam a gente para esses estados que fazem limite com Minas Gerais. São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, né? Para a gente ir para esses outros estados, a gente tem que passar por essas BRs importantes. E a gente tem também essa rodovia MG-040, que também é muito importante e está bem pertinho da gente. Coloquei aqui o mapazinho para vocês identificarem essa rodovia. Olha que a gente tem Ibirité aqui, e essa avenida, essa rodovia que leva a gente até Sarzedo, Mário Campos, né? Quando a gente passa ali, ó, perto do hospital, a gente está passando ali perto, a gente está passando pela MG-040, que é uma rodovia de grande importância também para o nosso estado, tá bom? Que vocês, quem não conhece, né, agora vai poder identificar aí uma rodovia importante de Ibirité, que vai para outros municípios aí também. Falando sobre trânsito, né? Vocês já fizeram a leitura, assistiram a videoaula, onde nós falamos sobre semáforo, faixa de pedestre, placas de sinalização, e agora vamos discutir aí. Observando essa imagem, né? A gente vai completar aí, indicando como os personagens podem utilizar o sinal de trânsito em seu itinerário. Então, nós temos aqui um guarda de trânsito, o sinal de trânsito para os veículos e para os pedestres. Observe aqui que está verde para os veículos, por isso que tem carro passando. E para o pedestre, que deve atravessar na faixa, mesmo tendo sinal, mesmo tendo semáforo, está vermelho, então ele ainda não pode atravessar. Para chegar até a escola, Raquel e Luciano têm de atravessar algumas ruas. Então, eles não correm perigo, pois sabem que... O que eles devem saber para não correr nenhum perigo? Eles sabem que obedecer aos sinais de trânsito diminui o risco de acidentes. O local certo para atravessar a rua é a faixa de pedestre. E eles devem sempre esperar o sinal verde para pedestre, que é esse daqui, né, que eu mostrei para vocês. Esse tá vermelho, tem que esperar ele ficar verde para que eles possam atravessar, e sempre caminhar nas calçadas, nunca na beiradinha da rua, né, que é perigoso.
tá? Então, para que eles cheguem com segurança na escola, eles devem seguir todas essas regrinhas aí. E a número 2, né, pede que vocês observem a sinalização de trânsito ao redor da escola. Quem lembra aí, né, tudo bonitinho, pôde aí discutir essas questões. Quem não lembra, poderia ter feito uma pesquisa aí no Google, que você consegue visualizar através do satélite o entorno da escola ali, para poder responder essas questões. Mas aí eu vou colocar aqui para vocês as imagens, para vocês se lembrarem. As ruas e avenidas nos arredores da escola são bem sinalizadas? Existe alguma rua ou local perigoso para os alunos? Se sim, o que deveria ser feito para resolver o problema? Então, a gente, né, relembrando aqui, a gente tem aqui nessa imagem aqui da escola uma placa de sinalização que mostra, né, que essa área de estacionamento aqui é para escolares, né? Aqui mais abaixo a gente tem uma outra placa que mostra que é carga e descarga, então ele é proibido estacionar. Só pode estacionar esses caminhões que vocês estão vendo aqui, que eles estão aqui fazendo o quê? Descarregando mercadorias para o supermercado BH. Outra sinalização que a gente tem de frente à nossa escola é a faixa de pedestre. Aqui a gente tem uma, e nessa partezinha aqui que está cortada, a gente tem outra faixa de pedestre. Então, existe sinalização? Existem. Não é semáforo, mas tem a orientação da faixa de pedestre, principalmente porque tem a nossa escola aqui, né? Então, é uma área escolar, essa faixa que foi construída para facilitar esse atravessar da rua, né? E o que cabe a nós é ter consciência e atravessar na faixa, porque muitas vezes a gente faz o quê? Tá aqui de frente ao supermercado, atravessa de qualquer jeito, né? Não usa a faixa, e olha que a gente tem duas, né? Essa e a outra aqui. Como eu disse na nossa videoaula, essa faixa ela é elevada, é como se ela fosse um quebra-mola. Ela só não está pintada de laranja para chamar atenção, mas só dela ser elevada é uma faixa que já chama atenção, pois os motoristas precisam reduzir a velocidade para poder estar passando aqui por essa faixa, tá? Na número 3, quem inventou o automóvel? Vamos ver aí para quem não conhecia, né? Essa daí é um pouquinho da história dos automóveis. Henry Ford tinha um sonho. Desde que construíra o seu primeiro automóvel em 1896, um tipo de bicicleta com um motor de 2 cilindros, sonhava em fabricar um automóvel com motor que fosse acessível ao homem comum. Dizia: construirei um automóvel com motor para a grande multidão. Terá um preço tão baixo que nenhum homem com um bom ordenado ficará privado de o possuir e de gozar com a família horas de prazer nos grandes espaços abertos. Ou seja, né, que seria um automóvel que fosse acessível para todas as pessoas, não só quem tivesse uma renda familiar alta, né, uma renda financeira alta. Seria acessível a todos. Durante anos, o sonho de Ford de fabricar o carro para o povo continuou por realizar. Fundou a Ford Motor Company em Detroit, nos Estados Unidos, em 1903, produzindo 9 modelos diferentes durante os primeiros anos. Alguns eram dispendiosos, mas a maioria tinha um preço modesto. Eram caros e outros não, outros tinham preço modesto. No entanto, eram fabricados em quantidades pequenas e em grande parte construídos à mão por artesãos experientes, como acontecia com os concorrentes de Ford, entre os quais o Oldsmobile e o Cadillac. Em 1908, Ford apresentou o veículo que transformaria a indústria do automóvel e a forma como as pessoas viajavam, o modelo T, conhecido por Tin Lizzie ou Lizzie de lata. Era um automóvel utilitário e simples, mas feito de materiais resistentes. Então, para quem não conhecia essa história, é bem bacana. Converse com o professor e os colegas sobre a questão a seguir. Você considera a invenção do automóvel importante? Por quê? Bom, né? É uma resposta pessoal, mas a gente pode discutir que sim, é muito importante, né, o automóvel. Imaginem só, hoje, atualmente, nos dias que nós vivemos,
como que a gente ia se locomover se não existissem os meios de transporte, independente de qual tipo, né? Então, o automóvel, que é o meio de transporte mais acessível ao povo, né, ele é de suma importância para questões de sobrevivência, por questões de necessidade de trabalho, né, e até mesmo para lazer. Então, ele é imprescindível na vida de todos. Quem não tem o seu próprio automóvel particular, tem a opção de utilizar os meios de transporte coletivo, né, que é de uso geral, para o público aí. E você acha que o sonho de Ford se realizou? Por quê? Bom, né, acredita-se que sim, pois hoje, igual eu acabei de dizer, nem todos podem ter acesso ao veículo. A gente ainda tem uma parte da população ainda que não tem essa condição de ter o seu veículo próprio. Mas mesmo não tendo seu veículo próprio, ela tem o recurso que são os transportes coletivos, tanto trem quanto metrô, para estar utilizando esse tipo de locomoção, né? E hoje ainda mais, né? Ainda estamos além, que hoje a gente tem esses motoristas de aplicativos que é acessível ao povo, ou seja, né? Todo mundo aí pode utilizar. E qual é a diferença entre o modo de produção do carro citado no texto e o modo como são produzidos atualmente? Então, a diferença é que os carros eram fabricados em pequena quantidade e em grande parte construídos à mão por artesãos. Imaginem só, né? Como que era lento esse processo. E atualmente não. Atualmente os carros são produzidos em grande quantidade e a maior parte do processo é realizado por máquinas e robôs. Por isso que o preço também se torna mais acessível, né, dependendo do modelo aí, porque é construído em uma quantidade bem maior do que era antigamente, tá bom? Pessoal, eu passei para vocês essas atividades também de folha aí no caderno, onde vocês poderiam aí se inteirar um pouco mais sobre a história dos meios de transporte, né? Contextualizar um pouquinho aí os tipos de transporte terrestres, aquáticos e aéreos e concluir essa atividade aqui. A primeira atividade da cruzadinha, a segunda em que você deve elaborar uma frase para cada tipo de transporte citado. Então, se a gente tem 7 tipos de meios de transporte, a gente vai construir 7 frases diferentes, ok? E a número 3 é avaliativa, valendo 4 pontinhos, né? Pesquisar em revistas, jornais, livros usados, recortar e colar no caderno imagens que identificam os 3 tipos de transporte que a gente trabalhou: aéreo, aquático ou terrestre. 2 imagens para cada tipo. Então, 2 imagens aéreas, 2 imagens de meio de transporte aquático e 2 imagens de transportes terrestres, tá? Identificar corretamente, né? E fazer toda essa organização com bastante capricho. Vamos ver como é que ficou essa cruzadinha, então? Qual é o meio de transporte que a gente vê aí na imagem 1? Nós temos um avião. Na 2 a gente tem um ônibus. Na 3 a gente tem um trem. Na 4 a gente tem um foguete. Na 5 a gente tem um carro. Na 6 um helicóptero. E a 7 a gente tem um navio, ok? A partir dessas respostas vocês vão construir as frases da número 2. Pessoal, que a cada novo dia possamos dar graças a Deus por tudo, né? A gente deve sempre ser gratos, tá? A Deus e a vida por tudo. Até a próxima aula. Beijo para vocês, professoras Luciene, Amori e Bia. Tchau, tchau.